Dessa vez gostaria de convidá-los para uma viagem mágica pelos vários pontos turísticos do nosso sistema solar. Podemos ver as listras de Tigre nas luas de Saturno, o fundo do mar seco de Marte e muito mais. Cada um dos planetas e satélites do nosso sistema solar é, sem dúvida, um mundo fantástico e contém muito mistério. Bacia Caloris, Mercúrio. Na imagem da superfície de Mercúrio, se observa uma área clara e grande. Isso é a Bacia Caloris, localizada dentro de uma cratera antiga e gigante, e tem um diâmetro de 1.500 quilômetros. Essa bacia foi formada pela colisão com o asteroide há aproximadamente 4 bilhões de anos, logo depois do nascimento do Sistema Solar. A bacia está cercada por uma cadeia de montanhas sombrias de mesmo nome, Caloris. A Bacia Caloris sai muito lindo nas imagens graças às montanhas escuras. No centro da bacia existe uma estrutura ímpar chamada de Fossa de Panteão. Isto é um conjunto de falhas geológicas de linhas quase diretas que se estendem da crateia Apolódros de forma radial. Mercúrio gira 1,5 vezes em torno de si mesmo enquanto dá uma volta em torno do Sol. Portanto, quando Mercúrio se situa na posição do apogeu, o Sol fica em cima dos trânsitos meridianos, 0 grau ou 180 graus, e esse movimento se repete de forma alternada. A Bacia Caloris fica a 180 graus de longitude. Portanto, quando Mercúrio se posiciona no seu perigeu, o Sol se pendula justamente em cima da bacia, por uma vez em 2 anos no tempo medido de Mercúrio. Vocês podem visualizar essa paisagem de tirar o fôlego. A imagem de uma bola gigante em chamas, navegando no céu profundamente escuro, e sua sombra preta projetada na superfície da bacia. Não é uma imagem incrível? Monte Olimpo, Marte. O Monte Olimpo é a montanha mais alta do Sistema Solar. Essa montanha está localizada no planeta de Tarsis, na região equatorial de Marte. Ele possui 22 quilômetros de altura e se ergue a 26 quilômetros acima do nível médio da superfície marciana. Isso quer dizer que o Monte Olimpo é mais alto do que a soma do Monte Everest e Mauna Kea juntos. Visto de cima, o Monte Olimpo parece um escudo gigante ou um pratinho colocado de cabeça para baixo. E esse pratinho tem 540 quilômetros de diâmetro. Em outras palavras, esse pratinho consegue cobrir uma área equivalente a um país pequeno da Terra. Temos um fato interessante aqui. Antes da viagem de sonda espacial a Marte, o Monte Olimpo não era considerado como uma montanha. Os científicos não podiam imaginar que existia uma montanha tão grande em Marte. Por essa razão, antigamente o Monte Olimpo se chamava Nix Olympia, que significa neve de Olímpia. Vulcão Amirani, Io. Io é uma das luas Galileu de Júpiter e fica mais perto de Júpiter. Júpiter continua a aquecer a parte interior de Io com poder de gravidade intensa. Portanto, Io é considerado um corpo celeste com atividade vulcânica mais intensa do Sistema Solar. Io possui aproximadamente 400 vulcões e alguns deles estão constantemente em erupção ativa. Graças à atividade vulcânica, Io é um lugar bastante dramático. Podemos observar os mares e rios de enxofre ardente. Os mares e rios se solidificam imediatamente. Contudo, as erupções continuam uma após a outra, sem parar. O vulcão Amirani está localizado no hemisfério norte de Io e é o vulcão mais poderoso dessa lua. Esse vulcão fica dentro de uma cratera enorme, cercado com borda afiada, chamada caldeira Jushbar. Ele ejeta continuamente a lava constituída por substâncias sulfurosas e silicatos. Numa erupção que a sonda Galileu observou, as correntes de lava inundaram uma área de 620 km² em 5 meses, transformando uma área extensiva em mar de enxofre fervente. É considerado uma das maiores erupções conhecidas pela humanidade. Com certeza, devemos ter muito cuidado e ficar bem longe do vulcão Amirani. Mas mesmo assim, a observação desse vulcão será uma operação extremamente perigosa.
é o verdadeiro lago de fogo e enxofre, que faz lembrar as imagens de inferno simbolicamente desenhado por várias religiões do mundo. Vocês acham que vale a pena correr um pouco de risco para ver uma paisagem tão extraordinária como essa? A cratera de Valhalla. A cratera de Valhalla está localizada na lua Calisto do Júpiter e foi formada como resultado de colisão de um meteorito gigante. Existe uma área brilhante no centro da cratera com um diâmetro de 360 quilômetros. Esta área é considerada o ponto de colisão do meteorito. Uma estrutura de anéis múltiplos se estende a partir do centro da cratera, cobrindo a superfície de Calisto com uma formação ondulada. O diâmetro de círculo externo dessa estrutura de anéis é 1.900 quilômetros. Podem imaginar já o tamanho dessa cratera, tendo em consideração de que o diâmetro da lua Calisto é apenas 2.410 quilômetros. Calisto possui várias crateras de impacto, e a cratera de Valhalla se destaca pelo seu tamanho e é uma das maiores entre as estruturas similares. Para entender como essa estrutura geográfica foi formada, talvez seja fácil imaginar jogar uma pedra numa janela de carro de vidro grosso. A pedra vai fazer um furo grande no vidro, com uma rachadura em forma de teia de aranha em volta. Calisto é considerado o corpo celeste com mais crateras do Sistema Solar. A sua superfície é intensamente crivada de crateras, como pele com acne. As crateras mais recentes crescem em cima das crateras antigas, criando camadas de crateras. Kraken Mare, Titã. Titã é um corpo celeste tão impressionante que nós fizemos um vídeo dedicado só para ele. Titã é o único corpo celeste que tem o corpo de água conhecido até hoje no Sistema Solar, além da Terra. Contudo, a designação do corpo de água talvez seja uma má interpretação. Os rios e mares em Titã consistem em líquido de hidrocarbonetos como metano e etano, em vez de água líquida. A temperatura de Titã é extremamente baixa e a temperatura média é de fato 179,5 graus negativos. Isso é 2 vezes mais frio do que a estação Vostok na Antártica. Nesse ambiente de temperatura baixa, os gases de metano, etano, propano, entre outros, ficam condensados e se tornam em chuva que cai na superfície de Titã. O corpo de água é formado assim. Dentre os corpos de água já descobertos em Titã, Kraken Mare é o maior e está localizado no hemisfério norte dessa lua. É maior do que o Mar Cáspio. Kraken Mare está interligado com Ligeia Mare, um outro corpo de água através de Estreito de Treviso. Os dois mares têm linha de litoral muito complexa, como o fiord na Península Escandinava. Um corpo líquido escuro, com luz difusa, no deserto sombrio debaixo do céu laranja em Titã. Isso é com certeza uma paisagem inesquecível. Cratera Herschel, Mimas. Mimas, uma outra lua de Saturno, possui uma aparência bem característica. A sua figura é quase uma reprodução de Estrela de Morte na Guerra das Estrelas. A famosa trilha sonora do filme deve ter tocado na sua cabeça assim que vocês deram uma olhada na imagem de Mimas. Mimas faz lembrar de Estrela de Morte por causa da cratera Herschel, a maior estrutura na superfície dessa lua. É interessante saber que naquela época, quando o produtor cinematográfico George Lucas fez a filmagem, ainda era impossível obter uma inspiração de Mimas. A imagem nítida da cratera Herschel foi obtida pela primeira vez pela sonda Voyager em 1980. A cratera Herschel é uma cratera de impacto de colisão e foi formada num evento de impacto de asteroide enorme. O impacto de colisão foi tão grande que quase destruiu a lua Mimas. Os sinais de fratura se encontram no lado oposto de Mimas. A cratera Herschel tem 135 quilômetros de diâmetro e até 10 quilômetros de profundidade. Por outro lado, o diâmetro de Mimas é apenas 400 quilômetros. Qual seria o tamanho do asteroide que deixou uma estrutura geográfica tão marcante na superfície de Mimas? Provavelmente seja o tamanho semelhante ao asteroide que causou a extinção dos dinossauros. Afrodite Terra,
Vênus. Na superfície de Vênus existem 3 grandes planaltos, chamados de continentes pelos especialistas. Esses 3 continentes receberam seus nomes em homenagem às diferentes deusas do amor, presente em várias mitologias. Afrodite, da mitologia grega, Inanna, da mitologia acadiana, e Lada, da mitologia eslava. O Afrodite Terra destaca-se como o maior entre eles. O Afrodite Terra está localizado na região equatorial de Vênus e tem uma forma que se assemelha a um enorme escorpião, com a cabeça voltada para o oeste. Esse continente apresenta fissuras profundas e vales esculpidos em sua superfície, com vestígios de lava fluindo em todas as direções. Isso significa que no passado, o magma escaldante fluiu por lá. Sob o céu sempre escuro e amarelado de Vênus, esse planalto sombrio e penhascos profundos criam uma cena inesquecível. Claro, isso é supondo que vocês sobrevivessem. Vênus é um ambiente onde nem mesmo uma sonda espacial de alto desempenho pode operar por mais de 2 horas. A principal atração do Afrodite Terra é o Mount Mons. Essa montanha de cor dourada escura é um vulcão inativo e está localizado a mais de 5 quilômetros acima da paisagem árida ao redor e mais de 8 quilômetros acima da superfície média de Vênus. Isso significa que a altitude absoluta do Mount Mons é comparável às alturas dos picos mais elevados da Terra. O diâmetro da cratera do Mount Mons é de aproximadamente 30 quilômetros, e as correntes de lava resfriadas que fluem por suas encostas se estendem por mais de 400 quilômetros de comprimento. Se um dia esse vulcão despertar e entrar em erupção, uma paisagem espetacular e incrível se revelará. Seria ótimo se pudéssemos observar esse evento a partir de um local seguro aqui na Terra. Pico de Luz Eterna, Lua. Em 1879, o astrônomo francês Camille Flammarion especulou que poderia existir regiões polares na Lua e em outros corpos celestes onde o Sol nunca se põe, ou raramente se põe por um curto período de tempo. Ele chamou esses lugares de Pico de Luz Eterna. Atualmente, a teoria de Flammarion foi confirmada e sabemos que esses locais realmente existem. Por exemplo, na região polar norte da Lua, há uma antiga cratera chamada Perry, com 78,8 quilômetros de diâmetro e 2.800 metros de profundidade. Na borda externa da cratera Perry, existem 4 regiões montanhosas onde acredita-se que o dia dure quase eternamente. De acordo com dados da sonda espacial japonesa Selene, pelo menos uma dessas regiões é iluminada pela luz durante cerca de 89% do ano lunar. Enquanto as montanhas ao redor mal conhecem a escuridão, a própria cratera Perry está envolta em trevas. A luz solar não alcança o fundo da cratera. A combinação de dia eterno na parte superior e noite eterna na parte inferior cria uma paisagem magnífica e um tanto surreal. Calota Polar Sul, Marte. Como muitos de vocês devem saber, Marte também possui calotas polares, assim como a Terra. Essa é a última região onde a água permanece na superfície ressecada de Marte, que secou há bilhões de anos. Geralmente acredita-se que a calota polar norte de Marte seja mais interessante, como mencionamos em um vídeo anterior aqui no nosso canal, devido à presença do lago congelado chamado Korolev. No entanto, a calota polar sul também tem seus atrativos. Um dos locais mais interessantes no Polo Sul de Marte é a Dorsa Argentea. Aqui, vales e cristas arados por geleiras se entrelaçam em todas as direções. Essa estrutura foi formada em uma época em que a atmosfera de Marte era mais espessa, com mais água e geleiras muito maiores do que as atuais. Essa estrutura, chamada Esker, também pode ser encontrada principalmente no Canadá e nos países nórdicos. No entanto, não há nenhum lugar na Terra onde os Esker se estendam com uma rede tão gigantesca como essa. A Dorsa Argentea é composta por mais de 4.000 cristas e se estende por um comprimento total de 51.000 quilômetros. Isso equivale a uma distância que ultrapassa uma volta ao redor da Terra. Aruna Mons, Ceres. Ceres, que costumava ser considerado o maior asteroide, agora é classificado como o menor planeta anão. À primeira vista, esse corpo celeste pode parecer uma estrela sem graça.
Ceres é um objeto relativamente pequeno, com um diâmetro de pouco menos de 1.000 quilômetros e não possui atmosfera. No entanto, esse corpo celeste também possui seus pontos turísticos. O Aruna Mons, nomeado em homenagem ao Festival da Colheita da tribo Suminaga da Índia, é a montanha mais alta do planeta anão Ceres. No lado oposto encontra-se a maior cratera de impacto de Ceres, chamada Cratera Curran. De acordo com os especialistas, acredita-se que inicialmente o Aruna Mons tenha se formado devido à colisão de um meteorito, que também causou a formação da Cratera Curran. A altitude do Aruna Mons é de 4 quilômetros. A maior parte dessa montanha é formada por gelo, que fluiu durante repetidas erupções. Na verdade, essa montanha era um vulcão ativo até recentemente. Desse vulcão jorrava uma lava extremamente fria de água salgada, misturada com outras substâncias. Isso é conhecido como vulcão de gelo e é um fenômeno comum em áreas remotas do Sistema Solar. O Aruna Mons está localizado na posição mais próxima do Sol entre todos os vulcões de gelo conhecidos pela humanidade e é de tamanho extraordinário. Levaiantepatera, Tritão. Tritão é a maior lua de Netuno e também é conhecida como uma das luas mais interessantes. De acordo com especulações dos especialistas, Tritão teria se originado no cinturão de Kuiper e foi posteriormente capturado por Netuno, o 8º planeta do Sistema Solar. O fato de Tritão girar em sentido contrário à rotação de Netuno é devido a essa captura. Em Tritão, há muitos vulcões de gelo semelhante ao Aruna Mons em Ceres que mencionamos anteriormente. Além disso, existem geysers que lançam nitrogênio e poeira para o alto. Esses poderosos vulcões de gelo criaram estruturas únicas na superfície de Tritão. Nas regiões polares podem ser observadas faixas longas e escuras, enquanto no hemisfério oeste há uma estrutura semelhante à casca de melão. No entanto, o maior destaque de Tritão é, sem dúvida, a Levaiantepatera. Essa cratera irregular está localizada nas proximidades do Equador. Trata-se de uma cratera vulcânica gigante, com aproximadamente 100 quilômetros de diâmetro, cercada por uma enorme estrutura em forma de cúpula, com um diâmetro de até 2.000 quilômetros. Levaiantepatera é o maior vulcão em área de todo o Sistema Solar. O único vulcão que ainda é maior é o Alba Mons em Marte. Levaiantepatera está conectado a 2 lagos de lava de gelo localizados na direção noroeste. Durante o período em que o vulcão dessa cratera irregular estava ativo, essa região era coberta por um imenso mar de água misturado com amônia. Mordor Macula, Caronte. Caronte é a maior lua de Plutão e é considerada uma das luas mais raras do Sistema Solar. Na verdade, Caronte não orbita diretamente em torno de Plutão. Plutão e Caronte giram em torno de um ponto no espaço exterior ao planeta. Isso por si só já vale atenção, não é? A superfície de Caronte é principalmente coberta de gelo de água, apresentando uma coloração acinzentada suja. Em contraste com essa cor de fundo, destaca-se uma mancha vermelha, parecida com uma ferida aberta localizada no Polo Norte. Essa mancha foi nomeada como Mordor Macula. A formação dessa enorme planície que se destaca na superfície de Caronte ainda é um mistério em relação à sua origem. Talvez haja uma relação com o fato de Caronte ter roubado metano e nitrogênio da atmosfera de Plutão. Esses elementos podem ter se acumulado nas regiões polares de Caronte e, sob a influência da luz solar, transformado-se em uma substância orgânica especial chamada tolina, que é encontrada em abundância em luas como Titã. Se conseguirmos obter imagens da região polar sul de Caronte no futuro, poderemos verificar essa teoria. Se essa teoria estiver correta, é provável que também haja manchas vermelhas no polo sul de Caronte. Cratera Mid, Vênus. Vênus é de fato um planeta inacessível. Sua atmosfera é incrivelmente densa, tornando impossível respirar, e a superfície é quente o suficiente para derreter chumbo. Além disso, Vênus não possui movimento de placas tectônicas. No entanto, compensa com atividades vulcânicas violentas de vez em quando. Durante esses períodos, grande parte da superfície de Vênus fica coberta por lava. Por essas razões, há muito poucas crateras de impacto em Vênus.
A atmosfera corrosiva e a renovação periódica da superfície destroem as crateras de maneira tão eficaz quanto na Terra. No entanto, apesar disso, a superfície do planeta da manhã possui várias estruturas semelhantes a crateras, o que é surpreendente. A maior cratera de impacto em Vênus é a cratera Meade. Essa cratera foi nomeada em homenagem à renomada antropóloga cultural americana Margaret Mead. Com um diâmetro que ultrapassa os 270 quilômetros, ela está localizada na planície de Sedna, relativamente próxima ao maior monte no hemisfério norte de Vênus, o continente Star. A cratera Meade é bastante única em comparação com outras crateras semelhantes encontradas em diferentes corpos celestes. Ela é cercada por 2 anéis, um interno e um externo, e o anel externo não é perfeitamente redondo. Além disso, ao redor da cratera há evidências de que lava fluiu. Portanto, nas imagens, parece que os anéis estão em chamas. A cratera foi formada por um asteroide que tinha pelo menos o tamanho do meteorito que causou a extinção dos dinossauros na Terra. Bem grande, não é mesmo? De qualquer forma, esse asteroide não foi completamente consumido pela densa atmosfera de Vênus. Ele conseguiu deixar uma marca notável, apesar das constantes e violentas mudanças na superfície do planeta. Fossa Medusae, Marte. Se você tem acompanhado nosso canal há algum tempo, provavelmente já sabe que Marte já teve rios, mares e lagos em seu passado. Contudo, com o tempo, a atmosfera marciana foi quase totalmente perdida e a água evaporou. Apesar disso, muitas das características geográficas que conhecemos em Marte hoje foram moldadas por essa hidrosfera. Uma das formações geológicas mais impressionantes criadas pela hidrosfera marciana há bilhões de anos é a Fossa Medusae. Trata-se de um complexo de valas gigantescas com mais de 5.000 quilômetros de comprimento. A Fossa Medusae está localizada próxima ao Monte Olimpo, o ponto mais alto de Marte do Sistema Solar, estendendo-se até a Cordilheira de Apolinares ao sul. Inicialmente acreditava-se que a Fossa Medusae fosse uma estrutura formada por atividade vulcânica. No entanto, evidências foram encontradas mais tarde, indicando que água já existiu nesse local. Talvez essa área tenha sido o leito de um grande rio, similar ao rio Amazonas na Terra. Além disso, é possível que essas valas tenham sido originalmente aradas por erupções vulcânicas e depois submersas pela água. De qualquer forma, a causa da aparência atual pode ser atribuída à água. Cratera Gale, Marte. A próxima atração que vamos apresentar também é do planeta vermelho Marte. Localizada perto do Equador marciano, a cratera Gale pode parecer um pouco com a cratera Meade, mas provavelmente é mais antiga. Acredita-se que a cratera Gale tenha cerca de 3,8 bilhões de anos, formada durante o que é conhecido como período de bombardeio intenso tardio. O diâmetro dessa cratera é de aproximadamente 154 quilômetros. Como muitas outras crateras de impacto, seu centro é elevado. Essa elevação central é conhecida como Monte Sharp, com uma altura de cerca de 5 quilômetros. No entanto, a cratera Gale não é uma cratera comum. Em uma cratera de impacto típica, a colina central parece surgir diretamente do fundo, sem encostas ao redor. Por outro lado, o Monte Sharp está cercado por uma colina única em forma de saia. As encostas dessa saia apresentam sulcos diagonais incomuns. Ainda não está totalmente claro como essa saia se formou, mas pesquisas recentes mostraram que ela é composta de rochas sedimentares. É possível que a cratera tenha sido completamente preenchida por essas rochas sedimentares em algum momento. No entanto, para que tal quantidade de sedimento se acumulasse, seriam necessários pelo menos 2 bilhões de anos. Portanto, se as teorias dos especialistas estiverem corretas, a cratera Gale foi um lago ou fundo de um grande lago durante quase todo o tempo que houve água na superfície de Marte. Ainda assim, não está claro por que a cratera não foi destruída ao longo de um período tão longo. Por exemplo, na Terra, as crateras de impacto que persistiram por mais de 500 milhões de anos são extremamente raras. No entanto, em Marte, elas permanecem por 4 vezes esse período. Isso é incrível, não é? Região Galileu, Ganimedes.
conhecida como a maior lua de Júpiter e também a maior do Sistema Solar, Ganimedes. Quem já viu imagens dessa lua provavelmente notou uma enorme mancha escura que ocupa uma grande parte dela. Essa mancha é chamada de região Galileu e tem mais de 3.000 quilômetros de diâmetro. Quando a região Galileu foi descoberta, os cientistas inicialmente pensaram que fosse uma cratera de impacto. No entanto, isso não é verdade. O impacto de um corpo celeste grande o suficiente para criar uma cratera desse tamanho teria desintegrado Ganimedes. De fato, existem casos conhecidos de corpos celestes de tamanho semelhante colidindo, com pelo menos um deles sobrevivendo ao impacto. Por exemplo, a colisão da Terra, ainda em sua juventude com o planeta Theia. Mas, nesse caso, foi uma colisão tangencial. No caso de Ganimedes, se a região Galileu fosse uma cratera, implicaria em uma colisão frontal entre os corpos celestes. Nesse cenário, tanto Ganimedes quanto o corpo impactante seriam destruídos. Na verdade, a região Galileu é apenas a parte mais antiga da superfície de Ganimedes. Ela representa um fragmento da crosta antiga com mais de 4 bilhões de anos, enquanto as áreas mais claras ao redor foram formadas mais tarde. Talvez a superfície de Ganimedes, exceto pela região Galileu, tenha sido coberta por lava devido a erupções vulcânicas ou um bombardeio intenso de meteoritos. A região Galileu permaneceu elevada como uma ilha no meio de um mar de lava incandescente. E esse processo continuou até que a lava esfriou, formando uma nova crosta. Mar de Ligeia, Titã. A lua de Saturno Titã é o único corpo no sistema solar além da Terra que possui um sistema hidrológico desenvolvido. No entanto, seria um pouco incorreto chamá-lo de hidrosfera no sentido estrito. Devido ao intenso frio de Titã, não é possível haver água líquida em sua superfície. Nos mares e rios de Titã correm hidrocarbonetos líquidos com metano e metano. Essas substâncias caem como chuva e eventualmente evaporam, mantendo um ciclo de líquidos. O Mar de Ligeia é um dos 2 mares em Titã. E embora seja significativamente menor que o Mar de Kraken adjacente, ainda é bastante grande, superando a área do maior lago de água doce da Terra, o Lago Superior. A camada de gelo de nitrogênio e metano na planície Sputnik, Plutão. A sonda espacial New Horizons descobriu algo na planície Sputnik de Plutão, uma forma poligonal incomum separada por uma fossa. Este polígono de 30 km de comprimento é composto de gelo de nitrogênio e gelo de monóxido de carbono, formando uma incomum camada de gelo. O gelo de nitrogênio pode ter fluído pelo mesmo processo que as geleiras, que podem ter formado os aterros incomuns. Possivelmente existe uma camada de hidrato de metano abaixo da camada de gelo, criando condições térmicas estáveis para a formação de células. Quando o gelo do nitrogênio é aquecido, a convecção faz com que ele suba para o centro e flua em direção à borda da célula. A estrutura alveolar que assim surgiu ainda está crescendo, com o centro atingindo uma altura de 100 metros acima da superfície. O penhasco de Verona, Miranda. O penhasco de Verona em Miranda, um satélite de Urano, é o maior penhasco do Sistema Solar. Pensa-se que essas formas incomuns apareceram porque Miranda desabou e partes delas se juntaram novamente. As estimativas mais ousadas sugerem que o penhasco atinge uma altura de 20 quilômetros. A queda daqui levaria 12 minutos a 200 km por hora para chegar ao fundo. Uma boa atração para todos aqueles paraquedistas que adoram uma queda livre. Atlas. Por que os pontos turísticos são memoráveis? Porque eles são impressionantes, é claro. Qualquer viajante do espaço se impressionaria se visse de perto uma espécie de bolinho chinês flutuante em órbita. É exatamente como a lua de Saturno Atlas se parece. Pensa-se que essa elevação rochosa se formou quando parte dos anéis de Saturno ficaram presas à região equatorial de Atlas. Arrokoth. O fascínio de Arrokoth está acima de tudo em sua forma peculiar. Este corpo celestial tem a aparência de uma batata deformada que estamos acostumados a ver. É uma grande atração turística com uma história interessante.
Arrokoth é um objeto transnetuniano cubiano no cinturão Edgeworth-Kuiper. O que ocorreu foi que dois objetos distintos colidiram levemente, criando uma cintura ou conjunção, e as duas partes ainda estão conectadas entre si. É por isso que os astrônomos escolheram Arrokoth como o último e mais distante objeto do Sistema Solar a ser estudado pela nave espacial New Horizons. A atenção que ele atraiu deu a esse objeto cubiano um nome bem original. Ele recebeu um nome que significa céu na língua porratã. No futuro, todas as crateras, canyons e outras estruturas na superfície do Arrokoth receberão nomes que significam céu em outras línguas. A região de Imhotep. A região Imhotep em 67P, Churyumov-Gerasimenko, é considerada a região de maior diversidade geológica do Sistema Solar. Enormes pedras arredondadas, degraus robustos e estruturas arredondadas podem ser encontrados aqui. De particular interesse são duas áreas brilhantes que consistem de gelo de água. O comportamento dessas regiões muda com o tempo. Em algumas ocasiões ele evapora e se torna um gás, e em outras solidifica na superfície fria em grãos redondos. Esses grãos se juntam e criam estruturas mais complexas. E estão constantemente mudando, emitindo água, espalhando-se em fragmentos ou sobrepondo-se uns aos outros. Talvez este seja o segredo da estrutura multicamadas do cometa. O satélite Loki-Patera de Io. Se você gosta das regiões polares do Sistema Solar, certamente irá apreciar o Loki-Patera em Io. Essa é uma cratera vulcânica de cerca de 200 km de diâmetro, com um lago de lava intensa escondido sobre a crosta solidificada. Essa é uma armadilha inteligente, digna do nome Loki da mitologia nórdica. Às vezes, algo desperta dentro de Io e a casca externa de Loki-Patera se destrói. Ou às vezes a casca externa torna-se muito grossa para ficar na superfície de lava e cai para dentro sob seu próprio peso. Neste caso, a perda de calor do lago de lava pode ser 10 vezes maior. A propósito, há outro vulcão na Terra com o mesmo nome. Esse é o vulcão Loki-Frogufjol na Islândia. O hexágono de Saturno. Saturno é um dos maiores planetas do Sistema Solar. Essa poderia ser uma atração turística realmente atraente. E os hexágonos próximos ao Polo Norte de Saturno são provavelmente ainda mais frios do que as pirâmides egípcias na Terra. Este local foi descoberto pela primeira vez pela Voyager 1 e pela Voyager 2. Em 2012, a sonda espacial Cassini apontou sua lente para a área hexagonal e o hexágono ainda estava lá. Um lado do hexágono é mais longo do que o diâmetro da Terra. No interior, os gases estão fluindo a uma velocidade de 320 km por hora, o equivalente a um carro de corrida de Fórmula 1. Esta é verdadeiramente uma terra de extremos. Os cientistas estão tentando desvendar os mistérios desse vórtice incomum de 29 mil quilômetros de comprimento. Mas até agora não há nenhuma explicação satisfatória geralmente aceita para a forma desse vórtice. Hyperion. Hyperion é uma das luas de Saturno e já é um destaque em si mesmo. Sua forma irregular e sua estranha órbita também afetam a duração do dia. Enquanto na Terra a duração de um dia é constante, no Hyperion a duração de um dia pode aumentar ou diminuir em dezenas de % em apenas algumas semanas. Isso faz com que haja algumas lindas lembranças de viagem. O planeta é também geologicamente surpreendente. O Hyperion, cheio de crateras, se assemelha literalmente a uma esponja. 40% do seu volume é oco, enquanto o resto do corpo é formado de gelo leve de água. Afinal de contas, a superfície desse corpo celeste tem uma topografia espetacular. Veja, aqui está uma imagem tirada pela Cassini em 2005. Em muitas crateras, as arestas são preenchidas com material de cor escura, fazendo esse satélite parecer uma colmeia ou uma fruta exótica. Uma selfie com essa bela visão ao fundo é garantia de viralizar nas redes sociais. Falésias em Mercúrio. A sonda espacial Messenger trouxe para a humanidade outro mistério do Sistema Solar:
Essa é uma estrutura incomum de rochas, cadeias de montanhas e outros tipos de relevo que se uniram para criar uma estrutura semelhante a uma prateleira na superfície de Mercúrio. Os maiores penhascos atingem 3 km de altura e 1.000 km de comprimento. Os cientistas comparam essas estruturas às rugas que se desenvolvem à medida que a superfície de Mercúrio envelhece. Pensa-se que essas apareceram à medida que o interior de Mercúrio esfriou e a crosta começou a encolher. Essa contração fez com que algumas das camadas de rocha se apertassem sobre as ondulações, formando penhascos. Este mecanismo é ligeiramente diferente do que é comumente visto na Terra. Nosso planeta é composto por uma série de placas tectônicas que colidem e rastejam juntas. Mercúrio tem apenas uma dessas placas. As falhas na superfície de Mercúrio se encontram como duas bandas entre os polos do planeta. Houston, temos um problema. Isso porque se Mercúrio como um todo tivesse se contraído uniformemente, as linhas de falha estariam distribuídas uniformemente na superfície, em vez de estarem concentradas em duas bandas. O que causa essas anomalias aguarda maiores esclarecimentos. A Zona Van Allen. Todos os percursos através do Sistema Solar começam na Terra. A Terra é um grande mistério em si mesma e um tesouro de verdade, mas é o cinturão Van Allen que circunda a Terra com radiação que nos interessa dessa vez. A magnetosfera da Terra captura partículas de vento solar e gera correntes anômalas que podem ser muito perigosas para os viajantes espaciais. Ao viajar fora da esfera da Terra, os humanos têm que passar pela Zona Van Allen. Isso pode ser uma emoção intensa para aqueles que gostam de entretenimento extremo. Essa rota já foi experimentada pelos astronautas americanos que vão à Lua, e foi importante especificamente para eles para testar como minimizar o risco de exposição à radiação. Basicamente, a tripulação do Apollo 14 passou pelo meio da faixa de radiação a toda velocidade, mas como eles estavam indo tão rápido, não houve efeitos perceptíveis da radiação sobre o corpo humano. O Abismo de Júpiter. Em 29 de maio de 2019, durante a viagem, a sonda espacial Junos 20 Flyby de Júpiter literalmente olhou para o abismo. Você consegue ver o ponto negro no meio do grande vórtice? Se é um buraco real na estrutura da nuvem do planeta de gás gigante, ou se algum tipo de efeito óptico, não é conhecido no momento. Mas os cientistas parecem gostar tanto da teoria de que se trata de um buraco negro profundo, que é informalmente chamado de abismo. Cratera de Arábia-Terra em Marte. Marte é agora de interesse para as pessoas da Terra. Este é um planeta que pode ser o próximo corpo celestial que os humanos pisarão pela primeira vez. Acreditamos que um dia os voos turísticos serão capazes de operar aqui. É por isso que incluímos o Arábia-Terra nesta lista de atrações. Nas encostas sul deste planalto, você pode ver estranhos padrões que parecem camadas de sedimentos. Parece que alguém espalhou areia e sal sobre o terreno ondulado das dunas. As características do material mudam com o aumento da profundidade, e as estrias radiais também são observadas nas camadas superiores. Essas formações só são encontradas em grandes crateras com diâmetro superior a 600 metros, enquanto depósitos não são encontrados em crateras menores. As razões para a formação dos padrões enigmáticos também não são totalmente compreendidas. Uma teoria sugere que tais depósitos são formados pela sublimação de material rico em gelo. O material muda e produz estruturas incomuns. Também se pensa que o aparecimento dos padrões é devido aos processos de sublimação que ocorreram na área ao redor. As geleiras de Mercúrio. A superfície de Mercúrio é um deprimente campo queimado. Ao olhar para o céu negro, uma enorme bola de fogo chamada Sol queima em chamas vermelhas. Perto da linha do Equador, as temperaturas durante o dia são bem superiores a 400 graus Celsius, com dias mais longos. E, obviamente, à noite as temperaturas caem drasticamente, chegando a 173 graus Celsius negativos. Mas quando amanhece, o dia volta a ser muito quente. Nessas condições, e apesar de quase não haver atmosfera, é difícil acreditar que existam geleiras em Mercúrio. Mas, de fato, as geleiras existem. Há áreas nas regiões polares de Mercúrio que recebem pouca ou nenhuma luz solar,
principalmente nas crateras profundas. Essas crateras são muito comuns em Mercúrio. Os fundos das crateras estão cobertos por uma escuridão externa sem que a luz do Sol chegue até lá. Por isso, a temperatura é sempre muito baixa. Os especialistas calculam que essas geleiras podem ter vários metros de espessura. Também é interessante a forma como as geleiras mantêm sua massa. Acredita-se que o gelo de Mercúrio tenha sido originalmente trazido para o planeta por asteroides que voaram do sistema solar externo, embora alguns gelos possam ter se formado inteiramente em Mercúrio. As partículas do vento solar têm uma influência poderosa sobre Mercúrio. Quando os grupos hidroxila OH são retirados dos minerais na superfície de Mercúrio pelo vento solar, eles interagem uns com os outros e podem formar moléculas de água, H2O. A água gerada dessa forma se desloca para as regiões polares, congela e cai como precipitação. Isso significa que em um planeta com uma das temperaturas mais altas do sistema solar, pode haver neve. As listras de Tigre de Encélados. Encélados é um pequeno satélite de Saturno com um período orbital de menos de um dia e meio. Com um raio de 252 quilômetros e uma área de superfície de aproximadamente 800 mil quilômetros quadrados, seu tamanho é comparável ao do Paquistão ou da Turquia. À primeira vista, Encélados pode parecer um planeta chato. O planeta é uma bola de gelo cheia de rachaduras e pequenas crateras. Em outras palavras, sua superfície se parece exatamente com a de outros corpos celestes semelhantes. Mas Encélados tem alguns pontos de destaque interessantes. E ele está localizado no polo sul dessa estrela. Esse destaque são as famosas listras de Tigre. As listas de Tigre, descobertas pela famosa sonda Cassini em 2005, são uma estrutura curiosa criada por fendas longas e quase paralelas. A fenda tem cerca de 500 metros de profundidade, pouco menos de 2 quilômetros de largura e 130 quilômetros de comprimento. A área antártica onde essa fenda está localizada tem uma estrutura complexa de vales e montanhas no formato da letra Y ou V do alfabeto. A crosta nessa área ainda é muito recente e os especialistas estimam que tenham 500 mil anos ou até menos. Não se sabe exatamente como essa estrutura se formou. É possível que sejam os rastros do impacto de algum asteroide muito grande. Parede de Iapetus. Saturno tem outro satélite interessante. Esse satélite é Iapetus. Esse planeta é maior que Encélados, está muito mais distante de Saturno e faz uma órbita em torno de sua estrela hospedeira em 79 dias. Esse planeta é um dos objetos mais incomuns do Sistema Solar. Isso porque o planeta parece ter sido criado artificialmente por alienígenas. A primeira característica marcante é o design, que parece duas partes coladas. Um dos hemisférios é muito brilhante e o outro é muito escuro. Casos de diferenças de albedo entre os hemisférios são encontrados em muitos satélites. Mas no caso de Iapetus, as diferenças são mais nítidas em comparação com outros satélites. A causa desse fato ainda não é totalmente esclarecida. Iapetus também tem uma gigantesca parede de gelo, como o que aparece em Game of Thrones. Essa parede cerca o planeta ao longo do Equador. Ela atinge uma altura de 13 quilômetros e uma largura de 20 quilômetros. Sem dúvida, deve ser um cenário incrível de se ver pessoalmente. Não se sabe ao certo como essa parede foi formada. Talvez Iapetus já tenha tido um anel semelhante ao dos planetas gigantes. Em algum momento, o anel pode ter caído na superfície de Iapetus, criando uma estrutura estranha, diferente de qualquer outra no Sistema Solar. A Ilha Mágica de Titã. Titã pode ser um corpo celeste que vale a pena ser abordado separadamente ou até mesmo no formato de uma série. É o único corpo celeste conhecido pela humanidade atualmente que possui uma hidrosfera completa, além da Terra. No entanto, o que flui nos oceanos e rios de Titã não é água, mas hidrocarbonetos líquidos. Esses hidrocarbonetos caem junto com a chuva. Há alguns anos, uma ilha misteriosa foi descoberta no Lihei Mare, um dos lagos de Titã. Surpreendentemente, essa ilha está sempre aparecendo e desaparecendo. Até agora, o mistério da ilha não foi desvendado. Talvez tenha algo a ver com as marés. Mas então por que outras áreas costeiras parecem ser relativamente estáveis?
É uma pena que a existência da ilha misteriosa não seja mais conhecida. Se ela fosse mais conhecida, agora poderíamos estar desfrutando de uma tonelada de teorias da conspiração e publicações em tabloides. Por exemplo, isso poderia ter dado origem a teorias de que, na verdade, a ilha é uma criatura gigante que surge e afunda no mar de Ligeia. Chariklo. Chariklo é um dos objetos mais incomuns do Sistema Solar. É um asteroide que se encontra entre Júpiter e Netuno e é considerado membro da conhecida família Centauro. Mais especificamente, Chariklo está localizado em média a 15,74 unidades astronômicas do Sol e tem um diâmetro de aproximadamente 260 quilômetros. Apesar de Chariklo ser um objeto pequeno, acredita-se que ele tenha 2 anéis inconfundíveis. O anel interno tem um raio de 396 quilômetros, enquanto o anel externo tem um raio de 405 quilômetros. Não se sabe ao certo como esses anéis foram formados. Eles podem ter se formado como resultado de uma colisão entre Chariklo e outro asteroide, ou podem ter se formado quando um satélite que Chariklo possuía se rompeu. Com certeza, o céu sobre Chariklo deve ser uma vista maravilhosa. Imagine um enxame de borboletas cruzando um céu escuro ou uma longa linha de luzes como a Via Láctea. Quando as viagens espaciais mais baratas e rápidas se tornarem realidade, esse planeta será uma atração turística muito popular. Meridiane Planum. A Meridiane Planum está localizada perto do Equador de Marte. Esse é um dos lugares mais interessantes de Marte. Provavelmente essa é a razão pela qual a sonda Opportunity aterrissou aqui. Cientistas que investigam as planícies notaram grandes quantidades de minério de ferro vermelho no local. Esse mineral só é encontrado na Terra em fontes termais ou no fundo de águas não correntes. Aparentemente, toda ou a maior parte dessa planície era o fundo do mar que existia em grande quantidade nos tempos antigos. Há várias crateras na Meridiane Planum. Uma delas foi fotografada até os mínimos detalhes e teve sua imagem colorida reproduzida com sucesso usando tecnologia de computador. Na parte inferior, uma área iluminada é claramente visível. Isso pode ser rocha sedimentar ou vestígios de gelo. É difícil determinar se essas crateras se formaram quando ainda haviam oceanos aqui ou depois que Marte perdeu sua atmosfera e os lagos secaram.